Nós estamos vivendo uma série de mensagens aqui na nossa igreja chamada Renovadamente. Renovadamente. Um trocadilho com uma mente renovada, a necessidade de termos uma mente que é preenchida pela palavra de Deus, pelas verdades de Deus. E temos pensado aqui, domingo após domingo, que a nossa vida, ela vai ser direcionada através dos nossos pensamentos. Isso mesmo. Nossa vida vai ser direcionada através dos nossos pensamentos e os pensamentos mais fortes. Aqueles que muitas vezes preenchem a nossa mente, ficam fixos na nossa mente. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre verdades da palavra de Deus que precisam estar fixas na nossa mente para que a gente tenha uma mente renovada. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4. A gente vai ler o verso 6, o verso 7 e o verso 19, estes três versículos. Filipenses 4, versos 6, 7 e 19. Se você não tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar com a gente aqui no telão. Olha que desafio, como é que começa esse texto? É um desafio para todos nós. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. A gente vive hoje num mundo que ele é hiperconectado. Provavelmente aqui, enquanto este culto está acontecendo, você já deu uma olhada no seu celular, você já deu uma olhada nas suas redes, seja ela WhatsApp, Instagram, e provavelmente até o final do culto você vai dar ainda mais algumas olhadas, né? A ideia é que você deixe um pouquinho essa hiperconexão de lado para se conectar um pouquinho à palavra de Deus. Mas num mundo tão hiperconectado, ironicamente a gente se sente cada vez mais desconectados. E a gente começa a pensar, desconectado do quê? Desconectado da paz. Isso mesmo, desconectado da paz. A ansiedade, ela se tornou uma epidemia. Mais do que isso, talvez uma pandemia de ansiedade, que nos rouba o sono, que nos rouba a alegria e que nos rouba, muitas vezes, a esperança. E nesse texto que o apóstolo Paulo está trabalhando, ele vem trabalhando desde o começo. Filipenses é um livro pequenininho, um livro que eu gosto muito, um livro que eu já meditei profundamente nele várias vezes na minha vida. Um livro que você senta e consegue ler ele inteiro rapidinho, talvez até no seu momento de devocional. 4 capítulos. E nesses 4 capítulos ele está construindo para a gente uma sequência. Ele está dizendo, olha, no capítulo 1, existem circunstâncias que trazem ansiedade ao nosso coração. Capítulo 2, ele fala, pessoas muitas vezes também trazem ansiedade ao nosso coração. No capítulo 3, ele está falando, existem coisas que trazem ansiedade ao nosso coração. E no capítulo 4, ele está dizendo, o que a gente faz então com a preocupação? O que a gente faz com a ansiedade? E nesses versos que a gente leu, é como se a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, nos oferecesse como se fosse, eu chamei de manhã, de um Wi-Fi divino. É isso mesmo. Sabe quando a gente chega na casa de alguém assim e fala, qual que é a senha do Wi-Fi aqui, né? Muitas vezes na nossa vida a gente precisa chegar diante de Deus e dizer assim, eu preciso me conectar. Qual que é a senha do Wi-Fi aqui? Eu preciso tirar um tempo de oração, eu preciso tirar um tempo com a palavra de Deus. Mas Deus nos oferece uma conexão direta com a paz dele. E a promessa de que as nossas necessidades, elas vão ser supridas. E hoje eu queria pensar com você o seguinte, que lá no céu, um escritor chamado Brennan Manning, ele diz que quando a gente chegar no céu, a grande pergunta que Deus vai fazer para a gente não é
simplesmente aquilo que você fez, ou como você atuou, ou aquilo que você produziu, aquilo que você entregou. Mas lá no céu, Deus vai perguntar para a gente o seguinte: quanto você permitiu que eu o amasse? Quanto você se permitiu ou se deixou ser amado por mim? Muitas vezes a gente fica se debatendo, literalmente, diante das coisas da nossa vida, sem perceber, sem notar o amor de Deus para nós, e por conta disso, a gente não se dá conta de que o amor dele está nos envolvendo em todo momento, a gente se desconecta da paz para se conectar a uma angústia, se conectar a algo que consome o coração, se conectar com algo muitas vezes que vai fazer a gente perder a nossa noite de sono, rolando de um lado para o outro na cama. E eu queria pensar com você o seguinte também: quanto a gente é rápido, o quanto a gente é expert em se conectar com coisa ruim, né? Não é verdade? Essa imagem aqui eu não consigo colocar lá inteira, mas é uma pessoa olhando no seu celular. Ela está olhando no celular, e olhando para o celular, o balão mental dela, aquilo ali é o balão mental dela, está conectada com o caos, com as coisas que ela está vendo. Sejam as notícias, né, dessa semana, para quem acompanhou a discussão do Trump com o Zelensky, dizendo que ele estava brincando com a Terceira Guerra Mundial, né, e aí todo mundo fica com medo. Né? Seja as notícias da economia, o café está caro. Né? No meu momento de ser fitness, o ovo também está caro, né? Está terrível esse negócio. E aí o nosso coração começa a se angustiar. Começa a se encher de ansiedade. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele vai nos ensinar 3 chaves para a gente. Vencer a ansiedade do nosso coração, mas também ter em mente um painel que a gente possa entender, compreender o amor de Deus por nós. E o que a gente não quer falar com essa mensagem? Porque a gente vai falar aqui de como se desligar da ansiedade, de como entender que Deus é bom. A gente não quer falar com isso que Deus, Ele aqui vai te dar tudo o que você quer. Deus vai te dar tudo o que você quer. Não, Ele não vai te dar tudo o que você quer. Né? Ele vai te dar tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. E essa mensagem aqui não é triunfalista para dizer, olha, Deus vai te dar tudo, é só você se colocar na presença dele. Todas essas mensagens são mentirosas. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo, Ele é soberano e ninguém pode manipular a sua vontade. Com isso em mente, eu queria que você pensasse nessas 3 chaves. Primeira chave é extremamente desafiadora para a gente, que é desligue o modo preocupação. Não tem o modo avião no celular, não tem o modo Wi-Fi no celular, não tem o modo Bluetooth no celular, e a gente pode ligar e desligar. O convite de Deus para a gente nessa noite, baseado nesse texto, é desligue o modo preocupação. A Bíblia vai dizer, não se preocupem com nada. Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. O que ele está colocando aqui para a gente? Que a preocupação, ela existe. Ela é uma resposta natural à incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí a gente responde com incerteza e com medo. E é como se a nossa mente, muitas vezes, estivesse tentando prever e controlar o futuro, antecipando possíveis desastres que vão acontecer. Não sei se a sua mente é assim, mas a minha é de vez em quando. A preocupação, ela se torna destrutiva quando ela assume o controle dos nossos pensamentos, controle das nossas emoções, controle das nossas ações. A preocupação, ela nos rouba a alegria do presente, é isso mesmo. Porque se você está com a cabeça no futuro, e ansiedade é excesso de futuro, está cheio de futuro na tua cabeça, de coisas que você não tem como resolver, mas você está gastando tempo para pensar em como resolver, sendo que elas nem chegaram ainda. E aí você nunca vai estar no presente com o coração ansioso. A preocupação te rouba a alegria do presente.
mas ela também te impede de tomar decisões, e muitas vezes decisões racionais. Deixa eu te perguntar, você já tomou decisão baseada na ansiedade? O que deu? O que aconteceu? Quando você tomou decisões baseadas na tua ansiedade. Posso dizer categoricamente para você, deu ruim, não deu? Deu ruim. Quando a gente toma decisões baseadas na ansiedade, vai ser ruim. Ela nos faz viver num estado constante de alerta. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Isso esgota nossa vida, esgota nossa energia e prejudica os nossos relacionamentos. Sabe o que o pastor Max Lucado fala? Ele diz, a ansiedade não esvazia os problemas de amanhã, não vai adiantar nada. Não vai esvaziar os problemas de amanhã, ela apenas esvazia a força de hoje. E o quanto isso é verdade. Seu coração ansioso, levanta com o coração ansioso, as tuas forças se esvaem. E aqui o apóstolo Paulo tem colocado para a gente algo como antídoto, que é extremamente simples. E até no momento em que eu falar aqui, você vai dizer, poxa, pastor, mas eu já sei disso. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente sabe, mas a gente não pratica. O apóstolo Paulo está colocando para a gente aqui, nesse texto, a oração como um antídoto. Ele está dizendo, não se preocupe com nada, mas em tudo, que as vossas súplicas, que as vossas orações com ações de graças sejam conhecidas diante de Deus. Ele está dizendo, existe um meio da graça de Deus para a gente experimentar paz, tranquilidade e calma. E esse meio da graça de Deus é a oração. Sabe o que o apóstolo Paulo nos ensina? Que a oração é o antídoto para a preocupação. E sabe por que a gente não experimenta isso? Porque muitas vezes a gente se debate e não ora. A oração fica como o nosso último recurso. E aí quando a gente já tentou tudo, tentamos tudo, com a força do nosso braço, aí a gente lembra de orar, de colocar o nosso coração na presença de Deus. Em vez de a gente ser consumido com medo, a gente pode levar todas as nossas preocupações a Deus em oração. A oração não é apenas um ritual vazio. Eu vou orar, vou falar com Deus, vou aqui bater o cartão na presença de Deus, mas um diálogo íntimo com Deus é um ato de fé, de confiança, de entrega. E quando a gente ora, a gente reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem o poder de nos ajudar nas nossas necessidades. Imagine que a ansiedade é como um alarme falso que dispara constantemente, nos alertando para perigos imaginários. Paulo ele nos ensina a desativar esse alarme falso, substituindo a preocupação pela oração. A oração é a nossa antena que nos conecta diretamente a Deus, assim como uma antena de rádio nos permite muitas vezes sintonizar uma estação específica. A oração nos permite sintonizar a presença de Deus nas nossas vidas e ao orarmos, ao abrirmos o nosso coração, a nossa mente para receber a paz, a sabedoria e a orientação de Deus. Nesse momento aqui, estão passando várias frequências aqui de rádio, de televisão, pelo meio da igreja aqui. Por que você não se conecta a elas? Primeiro, porque você não é um aparelho para se conectar a essa frequência, mas você se conecta com um determinado aparelho na frequência que você quer, no canal que você quer assistir. Sabe, muitas vezes a gente prefere assistir o canal da ansiedade. A gente prefere sintonizar o canal da ansiedade na nossa vida, sendo que existem outras frequências, como a frequência da paz de Deus. O apóstolo Paulo coloca para a gente os ingredientes dessa oração eficaz. Primeiro, os pedidos. Apresente as suas necessidades a Deus, de forma clara, específica. Sabe a oração que eu mais tenho feito a Deus nos últimos tempos, eu tenho falado aqui para a igreja, é: Senhor, resolve para mim, Senhor. Não sei resolver. Está aqui esse negócio, Senhor, eu não sei resolver, resolve para mim. Não tenha medo de pedir a ajuda de Deus nas suas áreas aí de dificuldade. Mas ele fala não só dos pedidos, ele fala da súplica. Sabe o que é a súplica? É aquele momento em que você está tão angustiado diante de Deus
que você ora quase que desenhando para Deus. Quase que você pega um papel e fala assim, Senhor, eu preciso disso aqui, dessa forma, desse jeito, está acontecendo isso na minha vida. A súplica é um clamor da alma. E aqui a gente está falando do fervor e da paixão, expressando esse desejo sincero de receber a ajuda de Deus. E aí a súplica é o derramar do coração diante de Deus, compartilhando com Ele os seus medos, as suas desesperanças e também os seus sonhos. Mas ele coloca pedidos, súplicas, mas também ações de graças. E orem com o coração agradecido. Sabe qual é o exercício aqui para a gente não se preocupar com nada? Lembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantos sinais de Deus? Quantas marcas de Deus? Quantas marcas da provisão de Deus na sua vida já aconteceram na sua história? Mas no momento em que a gente vê um determinado problema no presente, a gente automaticamente se conecta com o futuro e não lembra mais da nossa história, da nossa trajetória com Deus. E quando o apóstolo Paulo está dizendo, orem com ações de graça, ele está dizendo, lembrem das coisas que Deus já fez na vida de vocês, e esse é o combustível para você voltar a confiar em Deus. Quantos sinais da graça de Deus ele já fez na sua vida? E aí muitas vezes no momento em que a ansiedade domina o coração, é para a gente olhar para tudo isso que ele já fez, e lembrar, ele já fez, ele pode fazer de novo. Ele já fez, ele pode fazer algo novo. Ele já fez, é por isso que a minha alma não precisa estar angustiada. Ele já fez, ele já operou no passado e ele pode operar no presente. Agradeça a Deus por tudo que ele já fez por você. Você vai ver o teu coração voltando a confiar em Deus. Ao transformar a preocupação em oração, a gente muda o foco do problema para o provedor da solução. A gente entrega as nossas cargas a Deus, confiando que Ele vai cuidar de nós. A oração nos ajuda a vencer, ou ver os nossos problemas sob uma nova perspectiva. Ao invés de a gente se sentir sobrecarregado, impotente, a gente é lembrado do poder e do amor de Deus. A oração ela nos traz paz interior, acalmando os nossos medos, nos dando confiança de que Deus está no controle, e ela nos permite viver no presente, em vez de sermos consumidos pela ansiedade em relação ao futuro. O pastor Hernandes Dias Lopes ele tem uma frase que me impacta muito, ele diz, a oração não é um calmante, mas um canal de comunicação com o Deus que acalma. A oração não elimina os problemas, mas coloca você em contato com aquele que resolve os problemas. A oração não vai mudar instantaneamente, mas a oração fortalece o nosso coração para a gente enfrentar os problemas com a graça, com o poder, com a sabedoria e com a direção de Deus. Se coloque diante de Deus, do Deus que acalma o teu coração. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, a ansiedade revela a nossa falta de fé na providência divina. É como se disséssemos a Deus, eu sei que você promete cuidar de mim, mas não confio em você o suficiente para acreditar que farás. Isso é terrível. Porque a gente sabe que Deus pode fazer, mas quando a gente não ora, a gente está dizendo, eu não confio que o Senhor pode fazer. Eu não confio que o Senhor vai fazer. E a preocupação é uma armadilha que nos impede de desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. Mas quando a gente desativa o modo preocupação, colocamos a antena aqui no lugar certo, a antena da oração, a gente abre a porta para a paz, para a alegria, para a provisão de Deus. Desligue o modo preocupação. Que a gente possa aprender a transformar cada preocupação em uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e confiarmos no seu amor que é incondicional. Primeira chave, se desconecte, desligue o modo preocupação. Segunda chave, sintonize a frequência da paz. Sintonize a frequência da paz. A Bíblia vai dizer, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.
E aqui, de novo, a ilustração é a mesma. Imagine que a sua mente é um rádio, capaz de sintonizar diferentes frequências. Muitas vezes a gente vai sintonizar a preocupação, o medo, a expectativa, a lembrança, as notícias, as opiniões. E a ansiedade, ela está sendo vista muitas vezes como essa frequência negativa, uma estação de rádio que transmite para a gente coisas negativas. Mas Paulo nos convida a sintonizar uma frequência diferente, a frequência da paz de Deus. E essa paz não é a ausência de problemas, mas uma serenidade, uma calma, uma tranquilidade profunda, duradoura, que vai para além das circunstâncias. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. A paz de Deus que excede todo entendimento. Isso não significa que ela não pode ser explicada, compreendida ou sentida pela razão humana, mas é uma paz que vem de um lugar mais profundo. Ela vem do próprio coração de Deus. A paz de Deus, ela é como um escudo protetor que guarda os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, e ela nos protege, muitas vezes, dos ataques da ansiedade, do medo, da desesperança. E essa paz não elimina os problemas, mas ela nos dá a clareza, o discernimento e a força para a gente enfrentá-los, com a sabedoria e a coragem que a gente precisa. E ela nos ajuda a manter o olhar, a perspectiva, lembrando que Deus está no controle e que Ele tem um plano para a nossa vida. Como é que eu sintonizo a frequência da paz? Como é que eu posso sintonizar a frequência da paz? A gente é desafiado a olhar para os nossos problemas e reagir com os nossos problemas. O pastor Charles Swindoll, ele diz o seguinte: a vida é 10% que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Se diante dos seus problemas você não souber reagir, eles vão te dominar. Na verdade, e provavelmente, todas as projeções que você está fazendo no que se refere ao seu futuro nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Já viu as coisas que a gente pensa sobre o nosso futuro? A gente pensa, como é que vai ficar o meu sustento? Será que Deus vai prover ou não vai prover? Ou pior, a gente fala assim, será que eu vou conseguir prover ou não vou conseguir prover? O pastor Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: a paz de Deus não é apenas a ausência de problemas, mas a presença de Deus. E para a gente sintonizar a nossa vida nessa frequência da paz de Deus, a gente tem que descobrir quem é Deus. E aí, para a gente descobrir quem é Deus, a outra receita de bolo, receita prática, receita fácil, que você já sabe. Para a gente se conectar à frequência da paz, a gente precisa se conectar com as verdades de Deus na palavra dele. E através da palavra, a gente vai descobrir quem ele é. E a grande pergunta que a gente precisa fazer quando a nossa mente se enche de ansiedade é justamente essa: quem que é Deus? Quem é Deus? Ou o que é Deus? Tem como a gente colocar Deus num tubo de ensaio, estudar lá no laboratório? Não tem como. Mas eu gosto desse conceito aqui de um teólogo sistemático chamado Langston. Ele diz o seguinte: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo, dirige todas as coisas. Quem que é Deus? Primeiro, ele é espírito pessoal, ele não está preocupado simplesmente com os rumos do universo, ele está preocupado com a sua vida. Ele tem um plano pessoal para você, ele é um espírito pessoal, ou seja, daquele que é um ser que quer ter relacionamento pessoal com você, ele é espírito pessoal. E olha só, ele é perfeitamente bom. Ele é perfeitamente bom. Não, mas Deus permite isso aqui acontecendo na minha vida, ele é mau. Não, ele é bom. E muitas vezes ele permite que determinadas coisas aconteçam na sua vida para mostrar que você não tem o controle, que ele tem o domínio. E para te fortalecer, muitas vezes, diante daquilo que ele quer operar no teu coração. Ele quer criar fibras espirituais para você conseguir superar essa adversidade. Quando você passar por ela, você fica cada vez mais forte em Deus. Ele é perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Quando a gente é
assolado pela ansiedade. A gente tem dificuldade de se conectar a verdades muito simples da palavra de Deus. Deus é bom. Deus é espírito pessoal. Você acredita que Deus é bom? Está ali essa verdade no telão. Você acredita que Deus é bom? Deus é bom. Mas no momento da ansiedade, a gente esquece que Deus é bom. E essa é uma verdade para a gente. Precisa estar lá no outdoor, precisa estar no volante do nosso carro, como eu tenho falado, imprime e coloca lá no volante do carro. Assim, Deus é bom. Coloca no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, para você lembrar, Deus é bom. O problema da ansiedade é que a gente vai dizer, será que Deus é bom o suficiente para cuidar de mim? Será que Deus realmente vai cuidar de mim? E aí, quando eu penso isso, dificilmente o meu coração vai se encher de paz, ele vai se encher de ansiedade. Uma verdade da palavra de Deus, Deus é o Todo-Poderoso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver as manifestações de Deus, muitas vezes, vindo através dos seus nomes. Já viu esses nomes na Bíblia? Elohim, Adonai, El Shaddai, El Olam. Todos os nomes de Deus que refletem o seu caráter. Elohim, por exemplo, vai lembrar para a gente que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele que criou o universo, que criou todas as coisas. A gente olha para o universo, olha para as coisas que a gente está conseguindo enxergar no universo. Deus está falando, faz um telescópio maior, tem mais coisa para mostrar. Tem mais grandeza para vocês verem. Esse Deus que criou tudo aquilo que a gente está descobrindo agora e está podendo ver agora, é o mesmo Deus Todo-Poderoso que quer ministrar e cuidar da sua vida. Só que no momento em que a ansiedade vem, a gente vai dizer, será que Deus é todo-poderoso mesmo? Será que Deus vai cuidar da minha vida? E sabe, a gente tem ainda mais dificuldade em entender essa verdade, que Deus nunca perde o controle. A gente fala, perde. Deus perde o controle. Não é possível que Deus tenha controle de todas as coisas. Olha o que está acontecendo na minha vida. Não é possível que Deus tenha o controle de todas as coisas. Olha o que está acontecendo comigo. Se Deus tem o controle, então a minha vida está muito fora da presença dEle, ou Ele não tem o controle. Deus nunca perde o controle, inclusive Deus nunca perde o controle da sua vida, da sua existência. E aqui, longe da gente falar assim, Deus nunca perde o controle, e no momento certo, Deus vai te dar o que você deseja, né? Mentira, Deus não vai te dar. Deus vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar o que você necessita. Mas ainda que pareça que a sua vida perdeu o controle, ainda que pareça que Deus perdeu o controle da sua vida e dos rumos que a sua vida está te levando, quero dizer para ti, Deus nunca perde o controle. Tudo está nas mãos dele. E no momento certo, a gente vai entender. A gente vai entender qual é o propósito dele. A gente vai entender por que a gente passou por tudo isso. O pastor Max Lucado diz, a paz de Deus não é um sentimento que você encontra, mas uma pessoa que você conhece. A paz de Deus não é um sentimento que você encontra, mas uma pessoa que você conhece. E quando você conhece a pessoa do próprio Deus, que Ele é bom, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nunca perde o controle da sua vida, que Ele é amável, que Ele está cuidando, que Ele está guardando, que Ele é o provedor. Quando você tem confiança na pessoa de quem Deus é, então a ansiedade vai embora e a gente começa a se conectar à frequência da paz. Em terceiro e último lugar, não menos importante, conecte-se à fonte infinita. Existe uma fonte infinita. A paz de Deus, ele é um presente precioso que está disponível para todos que a buscam. Quando a gente sintoniza a frequência da paz através da oração, da meditação, da música, da adoração, de outras práticas espirituais, a gente pode criar um escudo protetor
em torno dos nossos corações, das nossas mentes, nos protegendo dos ataques da ansiedade, nos capacitando a viver com clareza, discernimento e força. Mas muitas vezes a gente precisa se conectar, entender que esse Deus é a fonte infinita de recursos, que Ele é o provedor generoso da nossa vida. Esse versículo, quando os meus filhos eram pequenos, eu ensinei para eles. Eles sabem de cor, o Estevão e a Ana Luísa. Se perguntar para eles, Filipenses 4,19, eles vão dizer: e o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ou seja, cada uma das vossas necessidades. Necessidades. Sabe qual que é o desafio aqui? Entender que Deus é suficiente para a nossa vida. Entender que Ele é suficiente. Entender que lá em Mateus capítulo 6, quando Ele fala no Sermão da Montanha, sobre olhar para as aves do céu, os lírios do campo, está dizendo: busque o reino em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: eu não tenho compromisso com os seus desejos. A gente deseja muita coisa. Deus está falando: eu não tenho compromisso com os seus desejos, eu tenho compromisso com as suas necessidades. Ele está dizendo: eu vou prover aquilo que é necessidade. Ele está dizendo: não se preocupe com o teto sobre a sua cabeça, não se preocupe com as roupas, não se preocupe com o alimento sobre a mesa, as necessidades mais básicas que a gente tem. Mas muitas vezes a ansiedade vem no nosso coração porque a gente deseja muita coisa. A gente deseja mais do que a gente precisa. Eu vou dizer para você, até mais do que a gente merece. Porque tudo que a gente tem é pela graça de Deus. E além disso, a gente vive numa cultura que é uma cultura da escassez. Eu não sei se você já percebeu isso. A gente vive num mundo que diz constantemente para a gente que não há o suficiente. Que não tem o suficiente. Não há dinheiro suficiente. Não há tempo suficiente. Não há amor suficiente. Não há sucesso suficiente. Você precisa de mais, cada vez mais. Por quê? Porque você tem falta. E essa mentalidade da escassez alimenta essa ansiedade do nosso coração. E nos impede muitas vezes de desfrutar a abundância que Deus tem para nós. A ansiedade financeira, por exemplo, ela surge quando nos concentramos naquilo que nos falta. Então está faltando, está escasso. E em vez de confiarmos na provisão de Deus, a gente quer dar um jeito na força do nosso braço. E a gente teme perder o emprego. A gente teme não conseguir pagar as contas ou não ter o suficiente para o futuro. Isso aqui o apóstolo Paulo nos lembra de que Deus é a fonte infinita de todos os recursos que a gente precisa. Ele é rico em glória. O que significa? Que Ele tem um suprimento ilimitado de tudo aquilo que nós precisamos. A promessa aqui de Filipenses 4,19 não é apenas uma vaga esperança, mas uma garantia sólida, baseada no caráter de Deus. Ele é um provedor generoso, que cuida dos seus filhos em todos os momentos. E essa promessa não é para algumas necessidades específicas. A Bíblia está dizendo para cada uma das suas necessidades. Isso não inclui só as nossas necessidades materiais, como alimento, abrigo, roupas, mas também as nossas necessidades emocionais, relacionais, espirituais. Esse versículo está dizendo: Deus se importa. Deus, Ele se importa com todos os aspectos da nossa vida. E Ele promete suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória. Isso não significa que a gente vai ter tudo que a gente quer, mas que sempre teremos tudo o que precisarmos para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Joseph Packer, uma escritora, diz: você nunca pode provar que Deus é tudo o que você precisa, até que Deus seja tudo que você tem. O que você tem? Você tem um Deus. Você nunca vai poder provar que Deus é tudo o que você precisa, até que Deus seja tudo o que você tem. Não use Deus
a oração como o último recurso, querido. Pense naquilo que Ele quer fazer através de você. Tenha uma vida de dependência de Deus, de gratidão diária, de generosidade, de confiança, de fé. Busque o reino em primeiro lugar e conectar-se a essa fonte ilimitada, essa fonte infinita. Te liberta do medo da falta. Te permite viver muitas vezes com confiança e segurança, e você não precisa mais se preocupar com o futuro, pois sabe que Deus está no controle. Lembra aquela frase do início? Quero voltar a ela. O pastor Brennan Manning. Pergunta que Deus vai fazer para a gente, segundo ele, né? E é algo criativo. Pergunta que Deus vai fazer para você quando você chegar no céu é: quanto você permitiu que eu o amasse? Quanto você se deixou ser amado por mim? Deus, Ele quer que o seu coração, nessa noite, se encha com as verdades dEle. E que a partir disso você tenha uma mente renovada, lembrando das promessas dEle para o seu coração. Então a Bíblia vai dizer, lá no Salmo 23:3, que Ele é o teu restaurador. Lá em João 14:16, a Bíblia vai dizer que Ele é o teu conselheiro. Lá em Isaías 12:2, que Ele é a tua força. Em Salmo 71:5, a sua esperança. Lá em Salmo 18:2, a sua fortaleza. Isaías 25:4, Ele é o abrigo contra a tempestade. Salmo 25:8 vai dizer: bom e justo é o Senhor. Salmo 118:6 vai dizer que Ele está sempre contigo, o Senhor está comigo. A Bíblia vai dizer que o Senhor nunca te abandona. Hebreus 13:5 vai dizer: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E as promessas de Deus, elas são constantes para a tua vida. Salmo 119:90 vai dizer: a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Sabe o que a gente precisa ter em mente? Que a palavra de Deus, a verdade de Deus precisa renovar o nosso coração para a gente entregar a nossa ansiedade, a nossa angústia ao Senhor. E eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. Queria que você pensasse nessa mensagem aqui hoje para o teu coração, para a tua vida. Eu não sei a forma como você chegou aqui hoje à noite, mas eu tenho a convicção de que Deus quer fazer você desligar o modo preocupação. Deus quer fazer você se conectar à frequência da paz. E Ele quer fazer você se conectar à fonte infinita de recursos para você, sabendo que a sua vida está nas mãos dEle. E que Ele jamais perdeu o controle da sua vida. Quem sabe você veio aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra para o meu coração. Preciso de uma resposta do Senhor para o meu coração. Querido, Deus é bom. Ele é o Todo-Poderoso da sua vida. Ele está cuidando de você. Se você veio aqui dizendo: eu preciso hoje receber uma oração para que eu esteja fortalecido, para que a ansiedade pare de dominar o meu coração, a minha mente. Se você é essa pessoa, eu queria que você se colocasse de pé onde você está, para dizer: eu quero e eu preciso. Não tenha medo, não tenha vergonha, você está aqui literalmente na ambiência da casa do Pai. O Pai está aqui para te abraçar. Sabe uma verdade de Deus para o teu coração? A verdade que em Cristo Jesus você é um filho amado de Deus. E Ele, como Pai, sabe do que você precisa e Ele não te abandona. Como Pai, Ele sabe antes de você abrir a boca. Como Pai, Ele sabe o que você necessita. Então, se teu coração está angustiado, cheio de ansiedade, quero orar por você nessa noite, pedindo: Senhor, tira toda a ansiedade, tira toda a angústia do coração, tira todo o excesso de futuro no coração. Sabe o que a ansiedade é, querido? A ansiedade é fé no pior. É fé no que de pior pode acontecer com a gente.
Tua fé hoje precisa estar alicerçada no Deus Todo-Poderoso que cuida de você. E sabe por que eu peço para ficar de pé? Isso é uma mudança do nosso coração. A gente pensa assim, eu estou vindo aqui, eu ouvi uma mensagem de Deus para o meu coração, eu sei o que eu preciso fazer, mas lá em casa eu faço. Que é o lugar onde a gente toma decisões, que é o lugar onde a gente abre o coração. Não saia daqui sem a oportunidade de ter o teu coração colocado na presença de Deus. E a tua mente agora ser preenchida com a paz dele, com a paz de Deus. Sabe o que vai acontecer aqui? Exatamente o milagre que a gente está falando nesse texto. A gente vai orar. E depois de um momento de oração, não tem como você sair da presença de Deus sem ser transformado. E é isso que a gente quer viver aqui nessa noite. Que a presença dele, que a graça dele transforme o nosso coração. Eu queria orar junto com você. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor mais uma vez. Obrigado porque o Senhor é Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou e sustenta todas as coisas, Pai. E o Senhor cuida da nossa vida, do nosso coração. Eu quero pedir aqui, tira a ansiedade do coração, Pai. Que as nossas mentes aqui nessa noite possam ser renovadas pela verdade do teu cuidado, Senhor. A verdade de que o Senhor é bom, de que o Senhor é grande, de que o Senhor nunca perde o controle, de que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, que esse Deus, que com o seu imenso poder criou todas as coisas, Ele pode cuidar da nossa vida, do nosso coração, Ele pode cuidar do nosso futuro, Pai. E nós queremos aqui, Senhor, nessa noite, entregarmos o nosso futuro nas Tuas mãos, Pai. Isso é um desafio para o nosso coração, para entregar o futuro. E eu quero pedir que o Senhor crie nesse futuro, Pai, todas as disposições necessárias para se manifestar ali no nosso futuro, como o Deus, Pai, que provê, como o Deus que supre, como o Deus que cuida, e que o Senhor coloque uma verdade no nosso coração. O Senhor já está no nosso futuro, Deus já está no nosso futuro, o Senhor já está lá. Nós não temos o domínio do tempo, mas o Senhor tem, e o Senhor já está cuidando de todas as coisas para a nossa vida, para o nosso coração, Pai. Toma cada um aqui, Senhor, e nos abraça com os teus braços fortes, Pai. Que esse abraço do Senhor reorganize o nosso interior, reorganize a nossa mente, reorganize muitas vezes o caos em que a nossa mente está. Que esse abraço do Senhor reorganize o nosso interior, Pai querido. Que possamos sair daqui nessa noite, Pai, cheios da Tua paz. A paz, Senhor, como falamos nesse texto, que excede todo o entendimento. Pai, derrama da Tua paz sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Eu quero te convidar a se colocar de pé aí no seu lugar, você que estava sentado. A gente vai cantar junto e eu quero te desafiar a fazer dessa canção agora uma oração. Ore essa canção, não simplesmente cante essa canção. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes que
quero te falar, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio, o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Você pode declarar que só Ele é santo, só tu és santo, só tu és Senhor, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa verdade para o teu coração. Não há outro como tu, não há outro como o Senhor Jesus. Com essa verdade aqui, iluminando a tua mente, o teu coração, preenchendo a tua mente, o teu coração. Amanhã, para alguns ainda é feriado, né? Quero que amanhã você acorde e lembre dessa verdade. Não há outro como Jesus. Se você vai trabalhar, você vai lembrar amanhã, não há outro como Jesus. Coloca essa verdade no teu coração, na tua mente, para que ela te encha de paz. Por quê? Porque é verdade. É verdade do Senhor. Ele está cuidando da nossa vida, do nosso coração. Queria te convidar a dar a mão aí para a pessoa que está perto de você. Fecha os corredores, não fica sozinho. E esse é o nosso jeito de ser igreja, de terminar os nossos cultos aqui. E eu queria que você perguntasse para essa pessoa a quem você está dando a mão, o nome dela. Pergunta o nome dela, pergunta o nome para ela. E aqui na nossa igreja, você não pode sair daqui sem falar o seu nome para alguém, sem receber uma oração. Então essa pessoa que está dando a mão para você, é a pessoa que vai orar por você. Você vai falar, pastor, eu não sei orar em voz alta, não tem problema. Você vai orar com a sua mente, com o seu coração, dizendo, Senhor, abençoa essa pessoa que está aqui do meu lado. Pode fechar os seus olhos, por favor. Começar a orar por essa pessoa. Pai querido, obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos na Tua casa. Obrigado por esse culto, Pai. Cada culto é um milagre que não se repete. Mais uma vez hoje, o Senhor nos deu a oportunidade de experimentarmos desse milagre do Senhor na nossa vida, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa vida durante toda esta semana, Pai.
para aqueles que estão experimentando, Pai, do feriado, que seja um tempo de descanso, para aqueles que vão trabalhar amanhã, que o Senhor os levante, Pai querido, o Senhor os fortaleça, Pai, em nome de Jesus, mas que para todos nós, amanhã, Senhor, quando acordarmos, a verdade da palavra do Senhor esteja no nosso coração. O Senhor é bom, o Senhor é o Todo-Poderoso, não há outro como o Senhor é o Deus que cuida da nossa vida, Pai. Preenche, Pai, a nossa mente com essa verdade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família, cada lar aqui representado, Pai, que a Tua paz também os alcance, Pai, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e a mais doce consolação do Teu Espírito Santo seja com cada um, desde agora, para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: vá na graça e na paz do Senhor.